Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso podcast, o podcast do BN Up. Eu me chamo Felipe Militão e hoje eu estou acompanhado da Giovana Valesca. Nós iremos entrevistar nossa queridíssima Ana Karina Marcuzzi. Mas antes de nós começarmos a nossa entrevista, vamos aos nossos patrocinadores. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma solução mais estratégica para reduzir custos operacionais. Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com o retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, consumidores conscientes e prepara seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro executando seu projeto com a Engie Grid. Meta Plano Contábil. Precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio? A Meta Plano Contábil é muito mais do que um escritório tradicional. Somos especialistas em contabilidade consultiva, com foco total em resolver problemas e facilitar a sua rotina empresarial. Aqui, você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as respostas demoradas. Trabalhamos com disponibilidade, pessoalidade e total legalidade, oferecendo serviços agregados que vão muito além dos números, como orientação estratégica e suporte próximo em cada decisão. Se o que você busca é um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Meta Plano Contábil. Aqui, o seu negócio tem prioridade e crescer com segurança. Carvalho Trust. Soluções financeiras não são apenas meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atenda à sua necessidade e não do seu assessor, que precisa bater meta e fazer sua comissão, conte com a Carvalho Trust. Uma assessoria financeira independente que entende pessoas e atende os objetivos. Salso Branding. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em brand e marca, vou te propor uma reflexão. É mais fácil manobrar um carro hatch ou uma carreta? Conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. Portanto, o melhor momento para você começar a sua manobra é enquanto o seu carro é pequeno. Esse processo é mais barato, mais rápido e mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer investir em branding, chame a Salso, que com certeza você vai colher ótimos resultados. Também fazemos uma menção honrosa à Morada Advogados, por ser um dos nossos apoiadores aqui no nosso podcast. Bem, estamos aqui hoje com a Ana Karina Marcuzzi, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Ana, primeiro acho que a gente tem que começar do início de tudo, né? E uma das perguntas que a gente faz é quem é a Ana, como que começou a Ana? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Nossa, quem é a Ana? A Ana é a segunda filha de 4 meninas, do seu Domício e da Dona Isilda, que graças a Deus estão vivos e saudáveis, moram em Vinhedo. Sou mãe antes de ser mãe, sou esposa do Fernando. Sou mãe postiça do Arthur, que é meu enteado de 20 anos. Conheci ele com 4 aninhos, então ele é minha propriedade também. O Pedro tem 11 e os gêmeos de 9 anos. A Ana é uma mulher persistente, resiliente, corajosa, que adora desafios desde pequena, muito dedicada e disciplinada. Então, se eu me proponho a fazer algo, eu farei e farei mesmo. Então, não gosto de coisas mal feitas, assim, coisas mal feitas, eu tenho uma frase que é melhor feito do que perfeito, mas não gosto de coisas que não sejam cumpridas, né? Eu me propus a fazer, então eu farei, custe o que custar. Então a Ana é uma idealista, quando eu tenho um ideal, uma visão, eu defendo aquilo com unhas e dentes. Então sou muito convicta daquilo tudo que eu acredito. E antes de ir para aquilo que tem a ver com sua empresa, conta um pouquinho mais sobre sua trajetória profissional e empresarial. A minha trajetória profissional, vamos lá. Eu saí da faculdade, fiz administração de empresas na PUC Campinas, sempre morei em Valinhos, minha família sempre foi de lá. E meu pai, ele foi sócio de uma empresa que fez 50 anos ano passado. Ele não é mais sócio, mas eu tinha na minha cabeça desde pequena que eu seria a sucessora dele, da família. Era uma empresa familiar dele, do irmão. Tinha bastante gente da família envolvida.
E todos eles sempre passaram a mão na minha cabeça. Essa daqui vai ser a nossa sucessora. Essa garota vai ser a nossa menina. E assim, eu fui criada com isso na cabeça. Então, eu ia para a empresa do meu pai nas férias. Eu era aquela menina que, pai, olha o que eu achei, estão jogando seu dinheiro fora. Eu achava um clipe jogado no chão. Eu falava isso. Então, assim, eu conhecia, todos os funcionários me conheciam lá desde pequena, né? Uma empresa familiar, então teve gente que trabalhou lá 30 anos, 25 anos. Deve ter gente que está lá até hoje, assim, há 50 anos. Então, eu fui predestinada a isso. Então, queria estudar administração para isso, queria acompanhar meu pai para isso. Fiz estágio fora, numa multinacional, enquanto eu estava na faculdade, mas depois eu voltei para a empresa. E lá eu fiquei de 2000 a 2008. E foi numa fase terrível, que meu pai sempre foi o comercial da empresa. Então, eu sempre cresci com ele viajando, visitando clientes. Meu pai sempre foi aquela pessoa acolhedora, que acolhe todo mundo, que trata bem todo mundo, extremamente simpática. Minha mãe também é uma rainha, minha mãe é uma princesa, ela é linda, super simpática também, caridosa. Então eu nasci vendo isso tudo deles, né? E meu pai também é muito acolhedor. Mas, dado o momento ali, eles perderam um grandíssimo cliente deles, que era a Klabin, que era 70% do faturamento. Por conta de variação de dólar, e de repente, da noite para o dia, ele perdeu 70% do faturamento. Então foi um episódio ruim, que ele teve que demitir muita gente, reestruturar até abrir novos clientes. Foram 6 meses ali que ele deixou de pagar impostos e a empresa entrou numa situação que eu entrei bem no meio desse furacão aí. Aí saiu um sócio, entrou outro com dinheiro, né? Que pena que na ocasião meu pai não teve a tranquilidade, os sócios, né? Porque imposto você negocia, ele não precisava ter vendido a empresa. Mas enfim, né? Coisas que já foram e a gente só tem que agradecer por tudo que passou. Então, entrou um sócio, saiu outro, eu entrei no meio dessa confusão aí. E precisando das pessoas conversar muito, porque tinha demitido muita gente, ninguém sabia muito para onde ir. O sócio que chegou era só mão de ferro, só queria dar ordem só, mais nada. E quem estava ali junto com os funcionários de noite era eu, das 7 da manhã às 9 da noite. Não tinha filho, não era casada, passava o dia ali falando com pessoas. E também fui dar cara para os clientes. Então, comecei a visitar cliente. Fornecedores iam ali, queriam falar comigo também, porque meu pai não estava o tempo inteiro ali. O outro sócio não era conhecido, o outro saiu, enfim. Acabou que ele perdeu o irmão dele também por câncer, e acabou ficando eu, a pessoa da família ali. Mas construir essa trajetória, a gente conseguiu equilibrar as contas, conseguimos trazer novos clientes, conseguimos estabilizar aí o caixa, continuar investindo. É um segmento, a empresa dele, que fornece para as indústrias de embalagem, matriz de corte e matriz de impressão. Um trabalho muito técnico que demanda muito investimento, então muita tecnologia envolvida. Então sempre tem que estar investindo, e é muito pessoas que faz a diferença ali. E aí comecei a ir para cliente, eu dava treinamento em cliente, eu comecei ali no chão de fábrica, olhando a máquina. Tudo que eu sei do setor que eu aprendi foi ali, olhando, ouvindo funcionário, cliente, observando, porque tem escola hoje que é o Senai. Senai, Teobaldo de Nigres, Barueri, tem poucas escolas para a indústria de flexografia, mas eu aprendi mesmo ali no chão de fábrica. E aí eu viajava muito, estava nos clientes, estava ali também dando apoio para os funcionários, eu fazia aquela roda girar ali. Aí, dado o momento, o sócio do meu pai fez questão que eu saísse da empresa. Sabe aquela história da vaquinha, a única vaquinha que empurrou no barranco? Aquilo para mim eu perdi o chão, porque de uma noite para o dia, você não vem mais aqui, não quero mais você aqui, enfim. E daí foi assim, minha trajetória começou ali, naquele dia. Uma baita escola de empreendedorismo, não é? Isso que eu ia falar, esse processo, né, de você ter vivido isso na empresa do seu pai, te tornou uma bagagem que você, cara, foi desde do Clips, igual o exemplo que você deu, de achar, para até você construir, né, essa mentalidade, né, essa mentalidade foi construída durante o percurso, para que você hoje conseguisse prosperar dentro do seu negócio. Então, e na verdade, assim, imagina uma menina recém-formada, o trem pegando fogo, e eu, com aquele pouco conhecimento, com aquela
tendo que filtrar, absorver, pensar o que eu vou fazer, o que eu vou falar, dando a minha cara a tapa, né? Então eu sou uma pessoa que sempre encarei desafios e quando eu acredito numa coisa eu falo e às vezes não meço consequências. Então foi isso que me tirou dessa empresa, porque eu vivi aquilo ali de noite no meu sangue, desde pequena. E a hora que a pessoa chega, que não convive ali e fala, você tem que aumentar 20% dos seus preços, porque esse é o problema, para mim que está na linha de frente com o cliente, que eu sei do preço da concorrência, o nosso já era maior, não é possível aumentar 20% o preço, nós vamos perder cliente. O que a gente pode fazer de diferente? Então eu só tinha que receber ordem e fazer, e eu não fazia, não dá para fazer isso. Tem outro jeito? Então assim, eu tentava fazer o meu melhor, só que eu não acatava a ordem. Você vai ter que falar isso para o funcionário, eu não vou falar isso para ele, desculpa, não vou falar. Eu defendo muito o que eu acredito e eu acho que eu não serviria para ser funcionária de ninguém, porque vamos dizer que eu não vou seguir regra, se é aquilo que, se eu não acredito e aquilo não faz parte do meu valor, eu não vou fazer, por preço nenhum. Então, eu não estava ali na empresa do meu pai por dinheiro, não estava. Eu estava ali pela tradição, pelas famílias, a gente chegou a ter 200 funcionários, pela história, para honrar a história do meu pai, para fazer aquilo rodar, pelas 200 famílias que tinham ali. Então, o meu propósito nunca foi, não, eu ganho só para isso e tá bom. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu nunca consegui ver a empresa de uma maneira unilateral. Então, ali tem colaborador, tem história, tem família. Isso aqui precisa ser cuidado, né? Não dá para não fazer. Então, assim, qualquer coisa que você vá mexer no colaborador, respinga demais na operação, né? Então, assim, não venha falar para mim que eu vou fazer isso, não vou fazer, não dá. Você quer ir fazer, mas também não vou deixar você ir. Então, eu era meio, assim, intransigente nessa questão de não dá, não vou fazer. E aí, acabou que chegou uma hora que ficou insustentável, mas a empresa já estava se pagando e tudo mais, e segui o barco. E dali para frente, saí da empresa sem R$1 no bolso, sem nada de acerto, porque para mim não importasse se eu estava no contrato social, se eu era registrada, não importava o que eu ganhava ali. O negócio era fazer aquele negócio rodar e dar certo. Então eu estava tão empenhada nisso, saí dali desse jeito que eu te falei, sem R$1 no bolso, uma mão na frente e outra atrás, beleza, não tenho filho, sou casada, vamos embora. E aí fui para um representante é um importador de grandes máquinas para a indústria gráfica e de flexografia da China. Então, eu estou falando em 2008, trazer equipamento da China. Então, ele falou, Ana, vem trabalhar comigo, eu quero desenvolver esse mercado de flexografia, vou trazer máquina da China, você me ajuda a vender. Então, trabalhei 2 anos com ele, fiz uma viagem, uma expedição de empresários para a China. A gente foi visitar fábricas na China e Taiwan, visitar a China Plaza em 2010, eu acho que foi isso. Então, fui fazer esse trabalho para ele lá, indicando muitos clientes de outros segmentos que a gente acabava conhecendo. Meu pai ficou só mais 2 anos na empresa e saiu, vendeu. Hoje a empresa está fechando, é triste de falar, mas ela foi degringolando. O sócio que ficou, ele pegou os funcionários-chave e ofereceu sociedade para eles, mas o negócio não se manteve, né? Infelizmente, está numa situação bem ruim. E meu pai saiu de lá 2 anos depois, então, e daí eu fui com essa visão de que, com a minha bagagem que eu tinha lá naquela empresa, que o mercado dali precisaria de máquinas que suportassem aquele processo que não tinha no Brasil. Então, eu já tinha o CNPJ da Flexocom, que é a minha empresa que existe desde 2006, e aí em 2010 eu desenvolvi um primeiro equipamento para a indústria de embalagem lavar uma peça, que é o transferidor de tinta para as embalagens, que o Jonas conhece porque ele está fazendo meus vídeos, é o Anilox, é um cilindro, é uma peça muito técnica. E aí eu tinha na cabeça que eu queria uma máquina sustentável, um produto sustentável, eu tinha um catálogo de uma máquina dinamarquesa, que era pioneira, a top do mundo, e eu entreguei na mão do meu pai e do meu tio, falei, eu preciso fazer uma máquina dessa aqui. Só que eu quero com produto sustentável, então vai ter que aquecer, vai ter que ter jato, mas eu quero mais ou menos esse tipo. Vamos fazer uma? Vamos. Aluguei um galpão, veio meu pai, veio meu tio e a gente começou a fazer. Fizemos uma maquininha pequena, de corpo de prova, assim, pequena, para o mercado de etiqueta, né? E aí fizemos essa primeira máquina e quando eu tive a primeira máquina pronta, eu encontrei a Eco Renova, que é a dos desengraxantes, que fornece para a Neolimpeza. É a grande fornecedora aí
E nesse momento eu testei vários produtos. O único que entregava nada de corrosão e um produto sustentável era o da EcoRenova. Brasil não tem esse tipo de produto. Naquela época, 15 anos atrás, muito menos tinha produto que não fosse corrosivo, né? Ah, é biodegradável. Tá, quanto que é biodegradável? Nada, né? A água que tem aí é biodegradável. Então, a EcoRenova, eu encontrei eles por uma indicação de um vendedor que trabalhava comigo nessa empresa chinesa de máquina. Ele vendia uns outros equipamentos. Ele falou, Ana, eu preciso te apresentar um cara que está chegando no Brasil aí com uma tecnologia holandesa. Falei, opa, é para já. Porque como eu era representante lá, eu fui sendo representante e tocando meu projeto em paralelo, né? E aí foi desse jeito. E junto com isso, eu também, desde que eu saí dessa empresa do meu pai, eu fui representante de embalagem, que eu tenho até hoje, essa representação. Então, eu também vendo embalagens para algumas empresas. Então, eu fui tocando tudo isso, conseguindo me manter, pagar minhas contas e fui estruturando a Flexocom. Então, eu cheguei até ter uma van com equipamento dentro, que ia no cliente fazer o serviço de limpeza, vendi a máquina, participei de feira, exportei máquina para o Peru. Eu que fui com meu pai instalar, inclusive, levava meu paizinho a tiracolo, minha mãe também, vamos aproveitar e passear 2 dias. Então, aí a gente começou a fazer essas vendas dessas máquinas, daí em 2013, 3 anos depois eu desenvolvi uma outra máquina para limpar um outro tipo de peça desse mesmo cliente, e ano passado desenvolvemos a terceira máquina que faltava para completar tudo que se suja num setup de impressão. Então, é clichê, anilox e peças. Então, hoje eu tenho máquina para tudo isso, com a substituição do acetato de etila por produto biodegradável, não corrosivo da EcoRenova. Então, a Flexocom existe até hoje. A gente deu um upzinho nela no passado e estamos botando o pé no acelerador esse ano, porque eu vendo para o cliente uma solução para eliminar da vida dele risco de incêndio, risco de perder vidas, porque quando a gente... É um mercado muito peculiar e vocês possivelmente nunca tenham ido numa empresa dessa. A tinta do cliente é base solvente, é base de acetato. Então a fábrica é fedida, ela cheira acetato, você sai de lá com dor de cabeça, para quem vai na primeira instância. Você imagina o operador ali no pé da máquina 8 horas por dia. Quando ele tira tudo para limpar, ele tem um tacho com acetato puro, ele mergulha a peça lá e fica lá. É muito pior do que no processo de impressão, que a tinta tá ali, vai na máquina e não fica manuseando. Ali é uma coisa horrorosa, insalubre, é uma coisa assim que não tem como você pensar deixar alguém numa situação daquela. E já aconteceu no mercado de uma pessoa morrer porque tá com estática no corpo, enfiou a mão ali no solvente, a pessoa pega fogo na hora e morre. Ela vira uma chama e morre. Então já aconteceu isso numa empresa multinacional do Paraná, em Londrina. E acontecem acidentes muitos da área de limpeza pegar fogo, porque o acetato é volátil, ele evapora. A hora que o fogo pegou, ele já está alastrado, você não percebe a volatilidade do solvente. Uhum. Então a gente entra na Flexocom para abraçar essa dor, de tirar dessa operação todo esse risco. Por quê? A gente constrói equipamento, bonito equipamento, com um produto sustentável, não tem cheiro, não tem toxicidade, o produto ele não tem que ser trocado todo mês. Sei lá, dos meus 40 clientes, eu tenho 1 cliente ou 2 que troca todo mês, por causa da rotatividade e setup de máquina. Do resto, dura meses o produto. Então, eu levei uma solução que tirou todo o perigo de morte do cliente, reduziu o perigo de incêndio grandemente, não tem que usar pano, reduz o resíduo, não tem que usar descarte. Então, assim, um cliente que descartava 200 litros de solvente por semana, que é um cliente pequeno, ele não descarta 5 litros do meu produto por semana. Então, é uma revolução desse mercado. E nenhuma empresa no mundo fornece um produto sustentável. Todas as máquinas que existem no mundo é para limpar com solvente. E aí você tem que ter um reciclador para reciclar o solvente. Então, você não tira o solvente de operação. Então, a Flexocom desenvolveu essas máquinas para poder usar um produto como o da EcoRenova. Então, a gente está nesse meio, fornecendo essas soluções de sustentabilidade para as indústrias. E esse foco das suas empresas, especificamente, é para empresas ou para lares? Para onde está focado todos esses magníficos produtos que tem? Aí, chegando as crianças, 2014 o Pedro, dali 2 anos as gêmeas, eu tive que mudar um pouco.
porque eu sou aquela pessoa que não consegue terceirizar certas coisas. E eu não resolvi ser mãe para deixar na mão de babá e na escola o dia inteiro. Então, quando eu engravidei do Pedro, eu já reduzi minhas viagens. Enquanto ele era pequeno, eu fui uma vez para Lages, fiquei um dia, voltei no outro. Aquele pulo do gato, assim, eu preciso ir e voltar muito rápido, porque eu não posso deixar meu filho. Então eu reduzi, terceirizei as máquinas, reduzi o escritório, mudei, não fiz, vendi a van, fiquei numa estrutura pequena. Eu falei, enquanto o Pedro crescer um pouquinho, eu vou ficar do escritório, as máquinas serão terceirizadas, o meio período que eu conseguir ali atender, responder, fechar uma venda, tá tudo certo. Fiquei com uma secretária, uma salinha comercial e eu na maternidade respondendo cliente, mandando mensagem e consegui sobreviver aí. Aí, depois de 1 ano e meio, gravidez de gêmeas. Falei, puta, a casa caiu agora. O que eu vou fazer com 3 bebês? Lascou. Falei, game over pra mim, né? Acabou. Aí, falei, poxa, aí eu vou ter que mudar mais um pouquinho. Aí continuei nesse pé da Flexocom, tirei o pé, ainda terceirizando, que eu conseguia vender, beleza. Tinha que levar, às vezes, algum cliente para ver máquina rodando, eu ia no lugar próximo. Fechei máquinas com clientes de fora, porque eles vêm para as feiras em São Paulo, então eu tirava um dia, organizava a vida aí para estar fora um dia. Consegui manter desse jeito. E aí, em 2018, eu conheci o BNI, em agosto de 2018. As gêmeas tinham 2 anos, iam fazer 2 anos, o Pedro já tinha 4, e eles já estavam, né, independentes jamais, mas assim, já estavam ali numa situação que dava para eu sair meio período de casa e ficar fora. Aí eu conheci o BNI e me apaixonei. Falei, gente, como é que pode? Esse negócio existia há 35 anos e eu só conheci agora. 30 e sei lá quantos anos. 33 anos acho que tinha de BNI. 2018. Falei, gente, um negócio que de networking, de gratidão, de zero comissão, de você indicar por... Falei, gente, que maravilhoso, porque eu já fazia isso no mercado que eu participava, só que eu não tinha contrapartida, porque no mercado por aí, o povo quer tirar o seu e dane-se o resto, né? Então, se você não pagasse comissão para alguém, ninguém ia te indicar. E aí eu vi uma oportunidade de vender os desengraxantes da EcoRenova para as indústrias. Falei, legal, porque o meu networking até então era o quê? Vizinhos. Aí eu com as crianças pequenas eram as mães dos amiguinhos ali, da escola, enfim. O meu network nunca foi Jundiaí, porque os meus clientes estão no Brasil inteiro. Então eu vou para uma feira em São Paulo, que vem o Brasil inteiro, eu conheço todo mundo ali, do mercado de flexografia, que está espalhado no Brasil inteiro. Mas em Jundiaí eu não tinha network de conhecer pessoas, era a vizinhança ali e os pais da escola mais ou menos. Então, eu vi no BNI uma oportunidade de ter esse networking, de ter esse grupo, de fazer parte de um bando, de ser amparada, porque eu tinha empresa, mas eu também tomava as decisões ali, né? E quando a gente está no nosso mundinho ali, é muito limitado. O BNI te abre N portas, faz você conhecer de tanto produto diferente, que você fala, meu Deus, se você está quieta ali, o mundo não mexe, né? Falo que a gente tem que estar em movimento, porque senão... nada acontece, né? Então aí conheci o BNI, no primeiro dia que eu fui no BNI eu falei, eu quero participar. Onde que assina? No dia que eu fui. Eu sou intensa, eu quero na hora o negócio. Aí me entrevistaram, participei. Falei, não me põe em nada, hein? Não quero ser nada de nada aqui. Coloquei tudo não. Não você equipe de liderança, não conte comigo para nada, porque eu quero ficar aqui assistindo, né? Quero aprender. E aí fui... Eu sei que nem tinha completado 1 ano, eu fui presidente da equipe, aliás, não, já tinha 1 ano, mas durante 1 ano fui ética e qualidade, fui outras funções ali, e no semestre anterior da pandemia, que foi 19 para 20, eu fui presidente ali, naquela gestão última da pandemia. E aí... Eu estruturei, eu vendia, entrei no BNI como EcoRenova, porque eu falei, Flexocom está fora de cogitação, quem aqui vai conhecer uma indústria de embalagem para me indicar? Então eu vou para o desengraxante que eu vou poder oferecer para qualquer empresa. Aí foi lançada a linha residencial em 2016, e daí eu falei, bom, eu já vendia para as vizinhas, já vendia ali meio sem empresa aberta, sem nota, sem nada, trocando ali, e... Eu falei, vou estruturar uma empresa minha, então, para poder vender esses produtos de casa, porque são maravilhosos. Como que a gente apresenta a linha de produto da EcoRenova? A pessoa, a primeira coisa que fala é, nossa, não tem isso para casa?
E aí eu falei, claro que tem. E aí eu comecei a estruturar. Comecei a estruturar isso. E daí surgiu a Neolimpeza. Então eu fiquei 2 anos do BNI como Ecorrenova, aí mudei, abri a Neolimpeza é filhota do BNI. Abri a Neolimpeza, criei a marca, tudo foi ali que eu fiz, com todas as pessoas que estavam ali. E aí estruturei o e-commerce. Hoje em dia a Ecorrenova não tem mais o e-commerce dela, tirou do ar. Todo mundo que chega ali querendo comprar a linha, ele destina para mim. Eles desabilitaram toda a marketing da linha residencial e deixaram para mim. Então, aí tem a Neolimpeza. Então, eu sou uma distribuidora da Ecorrenova. Eu estou para atender os pequenos negócios, as famílias, as empresas, porque na Ecorrenova eu tenho essa carteira de B2B minha, da Flexocom, é cliente da Eco. Eu sou representante comercial. Então, eu sou a representante comercial que leva ali uma carteira para eles de 100, 100 e poucos mil todo mês, dos meus clientes que têm as máquinas. E aí eu sou uma distribuidora, porque a Ecorrenova, se um cliente for lá comprar, eu quero comprar R$500, tem que pagar à vista, tem que ir lá buscar. Eles não facilitam, eles não têm estrutura para facilitar essa operação. Eles querem atender grandes licitações que atendemos hoje, Sanepar, Sabesp, essas companhias de saneamento são carro-chefe da Ecorrenova. Nós temos a minha linha de clientes aí que é recorrente, é bem consistente a minha carteira também. Tem Gol, companhia aérea, tem Petrobras, Transpetro, tem grandes empresas aí e alguns representantes comerciais Brasil afora para trabalhar a carteira de clientes da Eco. Então eu sou. Se eu recebo do BNI um baita de um cliente grande, eu vou como representante e vou levar ele direto da fábrica, para ele comprar 100, 200, 300 litros da fábrica e ter o melhor preço. Se é um cliente que quer comprar R$500 e vai pagar no boleto ou no cartão, vai ali na loja, já leva ou entrega, eu facilito a vida também. Essa facilidade que não tem lá, eu tenho na Neolimpeza. E como os nossos produtos, eles rendem muito, então, assim, um restaurante não vai gastar mais que R$1.000 para comprar produto de limpeza. Vai gastar muito menos que isso. Uma escola que gasta 3, talvez gaste 2 ou até menos. Então, o nosso rendimento é muito. Então, às vezes o cliente fala, mas é caro o seu produto. Não, não é caro. Esse galão que tem 5 litros faz 150. Aí você compra 5 litros que não faz 10, o que é caro para você? Então, você tem que comparar coisas iguais. Então, a gente ganha no rendimento. Temos que pensar também que estamos conversando, falando de produtos de alta qualidade, né? Não somente é verdadeiramente um investimento. Nós que somos empresários sabemos da importância de investir. E todo investimento tem que trazer retorno. O interessante disso é que uma dona de casa, se ela cair em conta o investimento que faz em algum desses produtos, é maravilhoso, porque além de render mais, Sim. A qualidade é maravilhosa. Sim, falando de produtos para casa, né, a gente tem 3 produtos aí que fazem tudo. Vocês conhecem e sabem da facilidade que leva, do rendimento que é, né? Mas tem a questão de levar segurança. Para quê? Porque uma dona de casa às vezes sai para trabalhar e deixa a faxineira lá, com um arsenal químico dentro de casa, né? Abre ali o armário de produto de limpeza, tem tudo. Diabo verde, removedor, sapólio, cloro. Aí a pessoa vai trabalhar, chega em casa, alguma coisa, com certeza, a faxineira estragou. Então, você ter a tranquilidade de que a sua diarista não vai estragar nada na tua casa é top. Você ter a segurança que se seu filho acessar aquele armário, botar na boca, não vai acontecer nada, que já aconteceu com a minha menina, de beber um gole de produto. Então, produtos atóxicos, eles não têm nenhuma toxicidade. E não precisam ser 15 produtos para não precisa ser 15 Tem produtos. quantos em especial? Eu entro em colapso quando eu entro numa casa e abro. O armário de limpeza tem aquilo tudo. Eu falo, gente do céu, quando você olha os seus produtos, né, da limpeza, tem algum produto que você acha assim, que é pouco conhecido? Vou falar isso por experiência, né? A gente conversou, né? Eu comprei, eu estava com uma dificuldade num carrinho de bebê da minha filha e tinha uma mancha que não saía. E aí fui lá, conversando com a Ana, conheci os produtos dela, comprei, e cara, meu Deus, o negócio saiu. E eu fiquei tanto tempo com aquela mancha que não saía de jeito nenhum. E eu na minha cabeça, eu pensei na hora assim, cara, isso tem que, todo mundo inteiro tem que conhecer isso. Porque não tem cheiro, né? Todas as características que você falou, e cara, resolveu o meu problema. Resolveu o seu problema, e você tem criança, então se você borrifar ali e a criança pôr a boca em cima,
Não dá nada, né? Não faz Então você acha nada. que dentro dos produtos que você tem hoje, qual que seria uma estratégia, né, que você pensa ou faça para que as pessoas possam conhecer ainda mais os produtos da empresa? Então, eu preciso de... A gente está investindo em tráfego, a gente acredito que estamos no caminho aí de fazer um bom trabalho nas vias digitais, né? Mas ainda o BNI é um bom proliferador do meu negócio, né? E é um negócio que ainda precisa ser muito conhecido, né? A gente está assim, E um quem que é o cliente grãozinho de ideal areia. hoje? Então, o cliente ideal, vamos dizer assim, quem tem a dor, ela age mais rápido, né? Então, assim, na minha cabeça, eu não consigo entender uma dona de casa que eu vê lá o meu anúncio, vê lá os meus produtos, sente vontade de comprar e não compra. Sabe por quê? Um kit inicial de limpeza da Neo Limpeza custa R$131. Se a pessoa for para o mercado comprar qualquer porcaria, ela não vai gastar menos que isso. Só que o meu produto entrega o que entrega, além de toda a facilidade, porque mulher nenhuma tem tempo hoje de ficar fazendo faxina. A gente tem 1001 funções. Muitas, né? Então, você ter um produto que leva essa facilidade de você conseguir limpar muito rápido, sem ter que ficar pensando, é incrível. Então, assim, eu não consigo pensar. E o máximo que pode acontecer é a pessoa gastar R$131 e não gostar, que é impossível. Não gostar do produto. Só se a pessoa não usar, né? Só se a pessoa não usar. Então, é isso, é bater o olho ali e falar, nossa, eu quero essa facilidade. A gente tem que pensar também na questão da segurança, né? Porque a gente vai cuidar da alimentação, né? A gente vai, tô me alimentando saudável, não tô comendo embutido, nem refrigerante. Aí vai lá limpar um banheiro com cloro. Porque assim, o nosso corpo absorve tudo que a gente respira e que a gente toca na pele, né? E aí a pessoa não associa aquilo com saúde. Então eu acho que ainda falta, a hora que cair essa consciência de que isso tem totalmente a ver com a nossa saúde, as pessoas tomam uma decisão mais rápida. Hoje, você tem, além desse que eu falei, né, minha, né, pessoal, tem alguma história marcante no cliente, algum case legal que você gostaria de compartilhar? Ai, eu tenho vários cases legais. O Jonas até sabe de um da 3M. Vale a pena falar da 3M? O da 3M foi na Flexocon. Foi no primeiro ano meu lá na Flexocon, tava com aquela maquininha lá de corpo de prova, né? E o cilindro, eles estavam prontinho, embalado a 3M para mandar para Dinamarca. Nessa empresa que eu falei da máquina, foi a minha inspiração para as máquinas. E eu conheci eles na feira daquele ano. Tipo, era maio, a feira, junho. E eu tava com aquela maquininha pronta. E aí eles começaram, né? 3M, né? Imagina, um monte de engenheiro. Cada semana iam uns 3 lá na empresa levar a prova e acompanhar a limpeza e conversar. E o cilindro deles coube assim, ó. Exatamente. Se tivesse 1 milímetro a mais, não caberia. Aí a gente começou a limpar os produtos, porque cada vez eles traziam um cilindro sujo para a gente poder fazer a demonstração e eles chegarem à avaliação deles. Eu sei que foram uns 4, 5 meses ali convencendo eles. Um dia eles levaram a soda cáustica, porque eu tinha que pôr a soda na minha máquina. Então, aquele cilindrinho limpava em meia hora. Eu botei a soda, não tirou nada em meia hora. E que o nosso produto ficou assim, chuchu. Eu falei, aí depois dessa, né? Depois dessa, numa grande empresa, eles tiveram que rolar, muita água rolou ali, de budget, de aprovação, disso e daquilo. Enfim, o pedido chegou para mim em meio de outubro. Adivinha a data que eu tinha máxima para entregar a máquina para eles? 26 de dezembro. Por quê? Fazia parte do budget daquele ano. Se eu entregasse 2 de janeiro, eles perdiam um budget, eu não ia poder faturar essa máquina. Detalhe, o cilindro deles era de 4 metros. Era uma máquina extremamente especial. A máquina que eu fazia era para cilindro de 1,80. Eu tinha que fazer em 45 dias uma máquina especial de dobro, 4 metros. Aí o pedido chegou para mim, eu falei, putz, e agora, né? Comemoro ou choro, né? Não. Meu marido falou, não. Loucura você pegar esse pedido e aceitar. Meu pai falou, você é louca, não vai pegar. Eu falei, eu vou pegar. Eu trabalhei nisso o ano inteiro. Chegou o pedido para mim, eu vou falar que eu não vou entregar. Nós temos 45 dias para fazer isso. Eu chamo mais um arsenal de gente aí, um exército, eu faço o que for, mas nós vamos vender essa máquina. Nós vamos entregar essa máquina. Meu pai falou, você é louca. Eu falei, tá feito, eu já aceitei o pedido. Eu vou fazer essa máquina. Posso contar com você, pai? Pode. Posso contar com você, marido? Pode. Então, bora.
O que a gente precisa fazer? Contratei um a mais, sei tudo que precisava. Eu sei que foi nego soldar a máquina de domingo, de sábado. Enfim, eu entreguei a máquina 23 de dezembro. E essa máquina levou uma revolução para a 3M, porque eles faziam o jateamento em só... O cilindro ficava de molho 8 horas na soda, ficava ali, numa cuba lá que eles fizeram. Depois de 8 horas de molho, ficava o funcionário. A máquina tinha um trilho com um bico de uma VAP, e o funcionário ficava indo e vindo 4 metros por 1 hora, jateando aquilo na mão. E a minha máquina faz isso automático. Tem trilho, tem uma VAP que vai, que vem, né? Tal. E ele revolucionou uma operação de 9 horas com soda cáustica e um rio, um caminhão de água para meia hora de processo, 40 minutos dava, e infinitamente menos água e 0 de perigo, né? Então, assim, isso daí foi, assim, um case. E aí, como que eu não vou aceitar um negócio desse, né? E se eu não tivesse feito esse negócio? Se eu não tivesse assumido o risco? A gente precisa assumir risco, senão vai fazer o quê? E a sua jornada inteira foi assim, né? Assumindo risco. Você tinha tudo para derrubar e você levantou e conseguiu. Foi assim. Essa máquina ficou funcionando na 3M por muitos anos, aí mudou muita gente lá, então nem sei como é que tá lá hoje, mas funcionou. E assim foi, né? Quando o cliente chega para mim e fala, putz, eu quero o seu produto, eu tenho uma necessidade, eu vejo lá que funciona, vamos viabilizar, como é que a gente vai fazer isso? Vamos mudar aqui, mudar lá, encaixa aqui. A peça do cliente está aqui, ó, gente, dá um jeito disso aqui encaixar e dar certo. Tem que dar, né? Então aí meu pai fala, você é louca, as coisas que você inventa? Não, tá aí, precisa de ter louco na vida, né, para poder fazer as coisas. Então foi assim aí, a trajetória. Esse gancho que você falou, quando você olha a projeção de futuro, né, daqui a 5 anos, o que você projeta, o que você vê, né, para sua empresa hoje? Nossa, daqui 5 anos, gente, daqui 5 anos eu vou estar faturando certamente mais de R$1 milhão por mês de produto de limpeza. Certamente. Brasil afora, eu preciso levar saúde para esse povo, eu preciso levar consciência, a gente precisa proteger o planeta. Quando você usa uma tecnologia aí como a da Neolimpeza, você gasta menos água, menos tempo, protege a superfície, não devolve nenhuma contaminação para o planeta, é uma revolução, né? Então, assim... Esse seria o maior propósito da empresa? Transformar situações. Transformar situações e levar essa proteção em tudo que vai, tudo que toca, tudo que está ao redor, né? Isso me fascina demais, você poder oferecer um negócio que é tão bom. Estava falando de dor, então quem que vai chegar em mim, possivelmente, na Neolimpeza primeiro? Aquela pessoa que está em tratamento de câncer, que o cheiro do produto incomoda, aquela pessoa que tem uma doença autoimune, que tem alergia a tudo. Então essa pessoa prioriza o meu produto. Uma pessoa comum que tenha saúde boa, talvez não. Deixa pra lá. A minha empregada gosta de usar detergente, deixa ela limpar com detergente. Então, assim, falta o olhar e consciência para todo mundo, para geral. E associar saúde com limpeza, né? Porque se você conversar com algumas mulheres, de uma roda de 5, 4 vão falar que quase morreu já limpando o banheiro. Faltou ar, quase desmaiou ou desmaiou, tossiu o resto do dia, ficou com dor de cabeça. Por quê? Se enfiou lá no banheiro, usando cloro e deixou o seu banheiro brilhando lá. Eu ainda suspeito, porque não brilha como na Neolimpeza. Mas ok, na visão dela deixou o banheiro brilhando, cheirando cloro e quase morreu. Qual que é a razão disso? Você deixar o seu banheiro limpo, que não vai ficar um dia limpo, desculpa. Você quase morrer, você fez a faxina ali, você ficou o resto do dia adoecida. Qual que é a razão disso? Nenhuma. Se tem um produto que você pode fazer isso com muito menos esforço e é muito melhor, né? Então, falta consciência, falta conhecimento, falta chegar nessas pessoas. Outro case legal foi uma empregada minha que eu tinha na outra casa, que ela foi fazer uma faxina para uma comadre minha, na mesma condomínio. Chegou lá, só tinha cloro, essas coisas. Aí a Jojo me ligou, Ana, pelo amor de Deus, traz um pouco do forte do piso, eu não tô conseguindo deixar esse banheiro limpo. Tá todo manchado. Você tá usando o quê? Cloro. Então, e fora que eu tô quase morrendo. Levei um pouco dos 2 produtos para ela lá e graças a Deus, em 2 minutos eu deixei esse banheiro brilhando. Então, a coisa ruim do nosso produto é que você fica dependente dele. Quando você usa só esse produto, você não sabe ir para a prateleira de mercado e falar o que eu vou levar para limpar minha casa. É impossível.
É impossível, porque tem 200 produtos, todos que você olha estraga alguma coisa, ou você pode limpar uma coisa, ou você pode limpar outra, isso é para aquilo, aquilo é para aquilo, é muito complicado. E uma toxina horrível para a pele, né? Para as irritações. Para a pele, para o Mas a nariz. neolimpeza, aí temos a facilidade de a gente não usar luvas. Exatamente. Eu posso falar de outro case que eu acabei de lembrar? Pode. Nós tínhamos um querido amigo, temos, né, ainda o Henrique, parte do nosso grupo do BNI, agora não está conosco. Henrique Pessoa. Mas ele tinha uma churrascaria que fechou, só que Sim. ficou uma lembrança muito Um forno, pesada para ele. Conta sobre esse case, Então, por favor. ele teve um forno que ficou na casa dele, ele foi lá limpar com o nosso produto. Ele falou, limpei Uma de chinelo. churrasqueira, né? Era um negócio de assado, né? É, uma Fazia carne churrasqueira assada. que... Ele falou, nossa, na churrascaria tinha que fazer um arsenal lá, uma situação, produto, luva, máscara, para limpar esse negócio. Eu borrifei o seu produto, estava de chinelo, sem camisa e saiu e não precisa cuidar de nada, né? Uma gotinha dele vai lá, esfregou, igual eu mostrei para vocês ali na peça de graxa. E ele até enviou para nós, né, a gravação. Foi interessante ver que aquilo que ele usava, que estava cheio de gordura, imagina um restaurante, nós estamos falando de um churrasco, de um sushi, né? Quantidades imensas que ele fazia. Horas e horas de forno a fio, né? Depois de um tempo de anos de tentar com água fervendo, com isso outro, nada resolvia. Mas depois de usar produtos da neolimpeza, teve a solução de Limpa que é uma imediato. beleza, né? Limpa que é uma beleza. É isso. Teve a solução de imediato. Os produtos são extraordinários. Extraordinários. E conta um pouquinho da trajetória dentro do BNI. Você falou no meio da nossa conversa, né, que como que você conheceu. Conta em detalhes, como você conheceu, quem te chamou, o que o BNI hoje, ele dentro do seu negócio, ou até como pessoa mesmo, representa para você. Então, assim, eu conheci através da madrinha das minhas filhas, que era vizinha de frente de uma japonesa chamada Simara, que era membro do BNI. Aí a minha comadre falou, viu, a Simara faz parte de um grupo lá, não sei o que, acho que faz sentido para você. Posso passar seu telefone para ela? Pode. Ela fez a ponte. Aí a Simara me chamou, eu falei, eu quero ir sim. Aí fui com a Simara. A Simara foi membro uns 3 anos. Daí ela voltou para o mercado corporativo. Ela tinha uma empresa de consultoria de estoque. Ela ajudava o cliente a fazer uma boa gestão do estoque. E chamava até Estoque Zero a franquia dela. Então ela ficou por 3 anos lá, e ela que me levou. E foi, para mim, o BNI, ele foi um canal, uma força, uma luz, uma orientação, um caminho para seguir. Porque você estando em casa com 3 filhos pequenos, você tendo uma empresa que tem uma pessoa ali que faz o dia a dia, você consegue organizar, assim, é muito difícil a gente fazer uma gestão do tempo, das prioridades, das coisas numa situação dessa. Então vamos dizer que o BNI me ajudou a trazer foco, trazer energia, pensar fora da caixa, trazer um pouco da minha essência antes de ser mãe, né, lá atrás, da minha energia de fazer, de acontecer, de pensar, né, de ter esse contato com tanta gente, porque durante a minha estada lá na empresa do meu pai, eu fui presidente, vice-presidente de uma associação nacional, que chama ABFlex, Associação Brasileira Técnica de Flexografia. Eu fui a primeira presidente mulher daquela associação com 26 anos. Então, penso um mercado absolutamente masculino, ter uma presidente mulher, primeira, e ali você dá sua cara a tapa, né? Você está na vitrine. Você está na vitrine levando pancada de tudo que é lado, né? Porque ali naquela associação tem concorrente meu, ex-concorrente meu, aliás, na época era tudo concorrente, fornecedores, né? Então aquilo me deu uma visibilidade muito grande no mercado e eu fiquei naquela associação por 8 anos. Eu comecei como diretora, aí fui vice-presidente, fui presidente de novo, fui vice, fiquei lá por 8 anos. E depois abri mão. Eu acho que fiquei uns 10, sei lá. E depois que as crianças começaram a chegar, eu falei, não, deu, chega. Chega para mim. Então, mas é uma associação que eu preciso voltar a frequentar, porque os meus clientes da Flexocom estão ali, né? Então, todo o relacionamento que eu tenho desse mercado está ali também. É interessante que
o BNI, ele acaba se tornando, a gente entra sem conhecer você fez muito, a pergunta, né? do BNI e eu saí fora. Não, tá tudo bem. E voltei, é verdade. Então, assim, o BNI entrou para isso, para organizar a minha vida, me dar várias ideias. Às vezes eu te falo, até que às vezes eu falo, gente, se eu não tivesse conhecido o BNI, eu estava lá com a minha vida, acho que essa hora eu estava almoçando tranquilamente com os meus filhos. Eu estaria no shopping à tarde, mas não é isso que eu gosto. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de criar, eu gosto de gerar oportunidade, eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Então, assim, se eu não tivesse conhecido o BNI, não sei. Eu não ia estar onde eu estou hoje, com certeza não. Não teria conhecido a Giovana, inclusive eu não estaria morando na casa que eu estou morando, porque foi culpa dela. Voltaremos isso no outro próximo podcast, que estejam atentos, porque eu sou a culpada de que a Ana tenha a casa que tem, mas depois contaremos isso. Depois vocês vão escutar essa história. Mas eu quero honrar sua vida falando do BNI, porque dentro de todas as pessoas que eu tenho o prazer de conhecer nesses 3 anos dentro da instituição, eu posso sublinhar o papel da Ana seguindo a risca toda a metodologia do BNI. Por isso ela mesmo é, né, parte do Millionaires Givers, né, ela fez possível que muitos de nós possamos ter vários negócios, né, e ela, por meio dela, muitos, fazendo uma somatória total, chegamos a faturar, ou chegamos, uma turma de empresários, chegamos a faturar quase mais de R$1 milhão. Estamos indo para 2 milhões, 2 milhões e 3 mil. Olha, 2 milhões, então imagina, né? Quem diz, eu sou parte do BNI, eu posso ser, eu quero ser, eu não quero ser. Olha as pessoas excepcionais que a gente consegue conhecer no BNI. Uma instituição séria, uma instituição de networking profissional, e a Ana contribui muito, não somente para nosso grupo do AP, sino para o BNI a nível geral. É um ponto importante, temos que dar honra a quem merece a honra, não é? Muito obrigada. E assim, o que o BNI me ajudou, né? O BNI eu falo que é uma jornada, né? Uma imersão. Então, ele vale muito mais do que qualquer faculdade. Eu admiro os jovens que conhecem o BNI com 23 anos. Eu vejo o Mateuzinho, eu falo, ai, que lindo! Quem me dera ter conhecido com 23, eu fui conhecer com 40. Quando eu conheci aquilo, eu falei, gente, onde é que eu estava todo esse tempo? Eu fiquei assim em choque, né? Como é que existe um negócio tão bom e eu fui conhecer hoje só, pelo amor de Deus. Então, é um mar de oportunidades, é uma escola sem fim de aprendizagem, né? Eu acho que a questão da oratória também, hoje não me assusta falar com ninguém em situação nenhuma, em palco nenhum. Eu subo e vou e falo, no improviso. Então, eu acho que o que me deu essa bagagem toda foi o BNI. Começou lá atrás. Que também, quando eu fui presidente da associação, eu tinha que falar. Mas quisera eu ter a escola do BNI antes de ser presidente daquela associação. Então, assim, a questão da oratória, de relacionamento, de network, de saber as pessoas, das pessoas que me apoiam hoje na empresa, né? Então, qualquer coisa que eu tenho 37 pessoas que eu posso ligar. Então, isso não tem preço isso. Então, por mais que o BNI represente uma parte do meu negócio, poderia representar mais e vai cada vez mais. Esse apoio que eu tenho de todos, quando eu preciso de um advogado trabalhista, quando eu tenho algum problema, quando eu vejo ali, é tudo ali que está, todos vocês que estão comigo, né? Então, parece que a minha empresa tem 40 funcionários, 40 colaboradores. E justamente isso, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu, né, até agora, você viu como que foi a carreira da Ana, né, desde trabalhar com o pai dela até ela construir todo esse processo para construir a empresa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, como que você motiva, porque o BNI, em paralelo a isso, entre aspas, eu aprendi muito no BNI também com isso. São empresários que passam pela mesma dificuldade. Então, eu passei por isso, eu achei que era só eu, né? Tem muito isso, né? Então a gente consegue um ganho muito intangível nesse sentido. Eu queria convidar você para deixar uma mensagem, né, de apoio para esses empreendedores que estão querendo abrir empresa, como fazer, não desistir, porque isso faz parte todo dia. Sim. E deixar as suas redes sociais, né, como que a gente consegue achar tanto a Ana como a Neolimpeza. Sim. Então, vamos começar por esse que é mais fácil. @Neolimpeza é meu Instagram da Neolimpeza. Tenho loja integrada também, www.neolimpeza.lojaintegrada.com.br, mas no Instagram você consegue localizar também a nossa loja. E a mensagem que eu quero deixar para empreendedores é acredita no seu produto? Então, se organize, se dedique, tenha disciplina para isso, né?
Porque, infelizmente, felizmente, a gente precisa de muito suor. É muito mais transpiração do que inspiração, né? Então, a gente precisa ter essa garra. Se a gente não acreditar muito no que a gente faz, o resto cai por terra. Então, a primeira coisa é acreditar demais e gostar demais do que você faz. O resto é disciplina, é foco, é estar no lugar certo, estar com as pessoas certas. A primeira coisa que para mim é a fé, é a sua fé também. Não adianta você fazer nada se você não tiver Deus no coração, se você não seguir os seus princípios aí. Se você não tiver um mentor lá em cima, que é Deus, seguir os ensinamentos dele, fazer o bem, rezar, orar, enfim, ter toda essa doutrinação, essa fé aí você tem que ter. Sem isso nada vai. E o resto você consegue com disciplina, com foco, com boas pessoas do seu lado. Então, o que o BNI traz são boas pessoas, esse apoio, né? Então, quando você tem o BNI do seu lado, você sofre menos nesse processo. Porque até você conhecer o BNI, você não estar com essas pessoas, você tem muita gente que te passa para trás, que te faz de bobo, que te vende uma coisa que não é. E quando você está ali com essas pessoas que você olha no olho toda quinta-feira e aperta a mão, a chance disso acontecer é muito menor, né? Então o BNI é uma tremenda ferramenta para você chegar lá, só que precisa da sua dedicação, sim, do seu empenho, né? Mas é maravilhoso. Então essa é a mensagem que eu deixo. Ana, muito obrigado. É um prazer estar legal. aqui com você. Nossa, Muito bom, muito legal Inês. conhecer a sua Muito história, bom. a sua história de superação, né? Obrigada. Gente, pode comprar, né? Limpeza limpa que é uma beleza. Obrigada. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal para que você conheça um pouco da vida dos nossos empresários que participam do grupo do BNI. E outra coisa, onde a gente te encontra às quintas-feiras, Ana? No BNI Up. Estamos toda quinta-feira, às 6h30 da manhã, no Verace Cantina, no Beco Fino. Então, venha nos conhecer pessoalmente. E queremos lembrar também que temos patrocinadores. Você está assistindo a live, curte ela também e compartilha. Vamos a esses patrocinadores que temos. Quem são, Militão? Vamos falar deles, que são empresas que fazem possível esse podcast. Vamos falar mais uma vez daqui, dos nossos patrocinadores, né? Que nos só mais apoiam. um momento. Por aqui está Murata, né? Murata que está presente e já nos temos... E em si, nós queremos agradecer, né, os nossos patrocinadores, Engine Grid, Metaplano Contábil, Murata Advogado, Salso Brand, Carvalho Trust. Nós estamos muito agradecidos por ter apoiado esse nosso episódio de hoje. Mais uma vez agradecer a Ana e a Giovana. Obrigada a vocês, obrigada. Não esqueça de curtir e compartilhar, hein? Um abraço. Um abraço, tchau, até mais.